Dando sequência, entramos no princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes vem trazer para a gente a ideia de empuxo, tá certo? Ele fala o seguinte, que a força de empuxo é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido deslocado. E aqui eu tenho uma ilustração bem legal. Eu tenho um objeto aqui, certo? Que foi colocado dentro do fluido. Esse objeto, ele tem sobre ele, tem o peso dele para baixo, certo? E tem uma força para cima, que é a força de empuxo, né? Essa força de empuxo, que empurra o objeto para cima, ela é proporcional ao volume. No caso aqui, se fosse água, ao volume de água deslocado para esse objeto ocupar o lugar. Você pode pegar outros exemplos. Por exemplo, você está lá com um balão, né? Está voando lá com o seu balão no ar, certo? Esse balão, ele ocupa uma certa quantidade, um volume de ar, e aqui dentro ele tem um ar aquecido, né? Um gás aquecido, né? Composto por oxigênio, os gases da atmosfera. Só que o gás aqui está menos denso porque ele está aquecido, então vai ter uma força para cima, um empuxo, uma força de empuxo para cima, que ela é proporcional ao volume, né, que a atmosfera ocuparia, né, o ar da atmosfera ocuparia se estivesse aqui, né? Então vai ser a massa da atmosfera vezes a aceleração da gravidade, ou ainda a densidade da atmosfera vezes o volume ocupado vezes a aceleração da gravidade, certo? Além disso, vai ter a força-peso do balão para baixo. Se essa força de empuxo for maior do que a peso, o balão flutua. Mesma coisa aqui. Se você coloca um bloco, né, de madeira, um bloco de qualquer material dentro de água, por exemplo, esse bloco ele vai ocupar um volume de água, e a massa devido a esse volume vai gerar uma força de empuxo vai ser gerada proporcional à massa deslocada de água aqui. E aí, se essa força de empuxo é maior do que a força-peso para baixo, esse bloco flutua. Então vamos a um exemplo. Uma âncora de ferro de massa 7.000, de massa específica, né, igual a 7.870 quilogramas por metro cúbico, parece ser 200 newtons mais leve do que no ar. Então, quando ela está lá embaixo, né, o peso dela na água... Aqui ficou errado. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, aqui o peso dela na água da âncora é 200 newtons menor, certo? Do que no ar. Qual é o volume da âncora? Eu quero saber qual é o volume da âncora e quanto ela pesa no ar. Qual que é o peso real dela no ar. Dada a densidade da água que eles arredondaram, né, para 1.000 quilogramas por metro cúbico, e a densidade do ar é aproximadamente 1 quilograma por metro cúbico lá naquela altura, naquela região. Então nós temos aqui, cadê a caneta? Nós temos aqui a âncora, então tem uma âncora aqui, certo? Ela está dentro d'água, tem para baixo a força-peso e tem um empuxo aqui para cima, certo? O peso dessa âncora é escrito como dentro d'água, tá certo? Vai ser a densidade da água vezes a aceleração da gravidade, né, o peso, o empuxo, né, o peso deslocado de água, vezes o volume. Então isso aqui vai ser a força de empuxo.
Deixa eu corrigir isso aqui porque ficou estranho. Borracha. Então a força de empuxo aqui, o módulo da força de empuxo, ele é o peso da água, não, desculpa, a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade vezes o volume, né, deslocado da âncora. E isso, né, a gente sabe, né, que essa força, quer dizer, deixa eu dar uma melhorada aqui. Eu sei que o peso no ar ele vai ser igual ao peso na água, escrevi água agora, mais a força de empuxo, tá certo? Quer dizer, eu tenho fora da água é o peso normal, dentro da água é o peso normal, né? É o peso aparente da água mais uma força de empuxo que está gerando esse peso aparente. Tá joia? Então, como está aqui, ó. Então, o que eu posso concluir disso? Ele fala que a diferença de peso, então o peso do ar menos o peso da água, vai ser a força de empuxo. Então ele dá pra gente a força, o módulo da força de empuxo, que é 200 newtons. Então, 200 vai ser a densidade da água, que é 1000 kg metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume. Eu quero saber o volume. Né? O volume da âncora vai ser 200 dividido por 1000 vezes 9,8. Fazendo essa conta, 200 dividido por 1000 vezes 9,8. Isso vai dar 0,020 metros cúbicos. Esse é o volume. E aí ele quer saber qual é o peso dela no ar. Então, peso no ar vai ser peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Mais massa eu posso escrever como sendo a densidade da âncora, né, vezes o volume da âncora vezes a aceleração da gravidade. A densidade da âncora é dada 7.870. O volume a gente calculou 0,020 e a aceleração da gravidade 9,8. Fazendo isso, o peso da âncora no ar vai ser igual a 7.870 vezes 0,02 vezes 9,8. Vai dar 1000, então é 1,5 vezes 10 a terceira newtons. Então ele quer saber qual que é o peso no ar, tá certo. Então deu isso. Deu isso. Tá certo? Deixa eu conferir a conta aqui. Então é 7.870 vezes 0,020 vezes 9,8. Deu isso mesmo. Tá certo? 1.542,52. Depois vocês confiram, por favor, essa conta aí. Vê se está tudo certo.